Imagine a cena, um casal jovem, recém-casado, vibrando com a conquista do primeiro lar. Um apartamento de 2 quartos, novinho em folha, presente dos sogros. Parecia o começo de um sonho, até que um detalhe sinistro veio à tona: o imóvel continuava no nome dos generosos andoadores. Foi o estupim para que a sogra, com toda a elegância de uma pantera prestes a atacar, solta-se em fúria: vocês perderam o juízo? E o que sobrará pro meu filho se esse casamento der errado? O chão tremeu sob os pés da nora, que nem imaginava o que viria a seguir. Mas essa é apenas a ponta do iceberg de uma história que vai muito além de 4 paredes. Permita-me compartilhar com você um relato que revela como o amor verdadeiro se mede não pelos metros quadrados que se possui, mas pela grandeza do coração que se oferece. O primeiro encontro entre Daa e a família do noivo foi um verdadeiro campo minado de olhares avaliadores. Ao cruzar a porta do imponente apartamento dos Kuzmenichuk, onde cada detalhe, desde a lustrosa placa de bronze até a lustrosa que rivalizava com o sol, a jovem sentiu o peso de um julgamento silencioso. A sogra, uma figura imponente envolta em seda cara, não precisou de palavras para deixar claro seu veredicto: o vestido simples, os sapatos sem grife, a bolsa desgastada nos cantos, tudo gritava forasteira em um mundo onde só o luxo tinha voz. Encantada, murmurou Daa, estendendo a mão com um sorriso tenso. O aperto frio e breve que recebeu em resposta valeu mais que 1000 palavras, ela já estava condenada antes mesmo de ser conhecida. Enquanto a anfitriã se acomodava no que parecia um trono disfarçado de poltrona, os questionamentos começaram, afiados como lâminas: e seus pais, em que se ocupam? A resposta sincera: um pai operário, uma mãe controladora de qualidade, foi recebida com um aceno de cabeça que dizia tudo: pobrezinhas, como são, previsíveis. A noite se arrastou como uma sentença. Entre histórias de contatos influentes, joias de família exibidas com desdém e comentários velados sobre níveis sociais, Daa sentiu cada palavra como um golpe. Até que o filho, finalmente incapaz de suportar a crueldade disfarçada de preocupação, interrompeu: mãe, basta. Daa é incrível. O sorriso doce e falso que se seguiu foi pior que qualquer insulto. Claro, filho. Só quero o melhor para você, ou será que você acha que ela pode oferecer isso? No dia seguinte, o cenário se inverteu. A modesta casa dos pais de Daa, com suas paredes que guardavam décadas de histórias, o cheiro de bolo caseiro e o calor que nenhum mármore caro poderia imitar, recebeu Kyo com uma simplicidade que o deixou sem palavras. O pai, com suas mãos calejadas de anos de trabalho honesto, cumprimentou-o com um aperto firme e um olhar que falava de integridade. A mãe, enxugando as mãos no avental, já corria para servir o chá como se fosse um banquete. Não havia ostentação, mas havia algo muito mais raro: a autenticidade. Enquanto saboreavam quitutes feitos com carinho e conversavam sobre sonhos e rotinas, Kyo percebeu algo que o luxo nunca poderia comprar. Ali, entre risos sinceros e memórias expostas em fotos desbotadas, havia uma riqueza que sua própria família havia perdido há muito. Seus pais são pessoas extraordinárias, confessou ele no caminho de volta. Daa sorriu, mas uma sombra pairava sobre seu coração. Ela vira a mãe rasgando a lista de compras para economizar, o pai se desdobrando em plantões extras para comprar uma toalha nova para causar boa impressão. Eles não sabiam que, para a sogra, já estavam condenados pelo simples crime de não pertencerem ao seu círculo. A cerimônia de casamento deveria ser íntima, um reflexo do amor deles, pequeno, acolhedor, entre os que realmente importavam. Mas a sogra transformou até isso em um ringue. Um restaurante à altura, ou o que vão pensar dos meus contatos, exigiu, como se o dia fosse sobre ela. Nós pagamos, tentou argumentar Kyo. Justamente por isso eu vou ajudar, respondeu a mãe, com uma generosidade que cheirava a chantagem. Cada recusa de Daa era interpretada como ingratidão, cada escolha própria, como afronta. No final, a festa aconteceu, modesta, cheia de lágrimas verdadeiras e abraços apertados, enquanto a sogra passava a noite com um sorriso amargo, sussurrando para quem quisesse ouvir que aquilo era apenas um ensaio, que o verdadeiro casamento ainda viria. Os primeiros meses de casados foram em um conjugado minúsculo na periferia, onde o banheiro cabia mal uma pessoa e a cozinha lembrava mais um armário. Mas Daa, com sua magia silenciosa, transformou aquele espaço em um lar. Cortinas costuradas à mão, almofadas coloridas, vasos com flores que traziam vida às paredes nuas. Kyo chegava exausto do trabalho, mas bastava o cheiro da janta sendo preparada para renovar suas forças.
Juntos, eles sonhavam alto, mesmo que a realidade fosse dura, cada real economizado, cada saída cancelada, cada desejo adiado em nome de um futuro onde tivessem, finalmente, um cantinho só deles. Daqui a 2 anos, juntamos a entrada, calculava Kiil, folheando panfletos de incorporadoras. Pegamos um financiamento, algo pequeno, mas nosso. Dá assentia, embora soubesse, entre as contas apertadas e os salários que mal davam para o aluguel, a linha de chegada parecia cada vez mais distante. E então chegavam as visitas semanais da sogra, sempre com seu olho clínico e a língua afiada. Em famílias decentes, os pais ajudam os filhos com moradia, solitava ela, como quem comenta o tempo. Mas eu entendo, nem todos têm condições. Dá mordia a língua. Seus pais trabalhavam sem descanso, sacrificando até o descanso para mandar qualquer ajuda. Eles fazem o que podem, defendia-se. Que bonitinho, respondia a sogra, com um sorriso que não chegava aos olhos. Só espero que, quando meu filho fizer 30, ele não ainda esteja alugando um buraco desses. O que ela não via ou não queria ver era que aquele buraco era preenchido por algo que nenhum apartamento de luxo poderia oferecer: amor que aquece, sonhos que unem e a certeza de que, no final das contas, um lar se constrói com muito mais do que tijolos e documentos. Aqueles comentários ácidos sobre morar em um lugar decente, não nesse cubículo que chamam de estúdio, doíam como facadas. Dasha via o maxilar de Kirill se contrair, os dedos se apertarem em punhos invisíveis. Ele amava a mãe, mas cada crítica velada à esposa o corroía por dentro. Mãe, chega, explodiu certo dia, a voz trêmula de contenção. Nós damos conta sozinhos. Claro, filho, concordou Evelina Borisovna com um suspiro teatral, como se a paciência fosse sua maior virtude. Só quero ajudar. Tenho contatos em imobiliárias, posso arrumar algo bom, se a Dainka fosse um pouco mais, como dizer, grata. Grata por quê? Pelo menosprezo disfarçado de conselho? Pelas comparações envenenadas com outras noras que a sabiam seu lugar? Pelos olhares que pesavam como julgos silenciosos? Dasha aprendeu a engolir as palavras, mas a raiva crescia dentro dela, gelada e densa como o gelo no fundo do freezer. Guardava cada comentário cortante, cada sorriso falso, cada vez que Evelina Borisovna mencionava, sem querer, como as amigas de Kirill tinham esposas a mais adequadas. E nessas horas, pensava nos pais. Na mãe, que ligava todos os dias só para ouvir sua voz. No pai, que consertava cada torneira que vazava na kitnet alugada sem nunca cobrar uma obrigada. No contraste brutal entre o amor que não pedia nada em troca e a generosidade de Evelina Borisovna, que sempre vinha com condições. Às vezes, a vontade de explodir era tão forte que Dasha sentia o gosto metálico da revolta na boca. Mas se calava. Por Kirill. Porque sabia que qualquer confronto só o colocaria no meio do fogo cruzado. Até o dia em que tudo mudou. Quando Kirill contou à mãe sobre o presente dos sogros, Evelina Borisovna congelou no meio do gesto, a xícara de café pairando entre a mesa e os lábios. O que quer dizer com compraram um apartamento? Repetiu, baixando a xícara com uma lentidão calculada. Bom, venderam o deles, juntaram as economias e compraram um de 2 quartos pra gente. Imagina, mãe, finalmente vamos ter um lar de verdade. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Kirill não percebeu como o rosto da mãe se transformava, da surpresa ao ceticismo, do ceticismo à desconfiança envenenada. E em nome de quem está essa maravilha? A voz de Evelina Borisovna era um sussurro perigoso, como o vento antes da tempestade. Dos pais da Dasha. Eles disseram que era só por precaução. Precaução contra o quê? Ela se levantou de um salto, a cadeira rangendo contra o chão. Contra o próprio genro, talvez? Contra o meu filho? Kirill tentou protestar, mas a mãe já estava em pleno monólogo inflamado. Você está sendo usado, menino. Isso é golpismo puro. Deram uma casa para vocês morarem, mas ficaram com a escritura. E se essa sua esposa, aqui, o termo soou como uma ofensa, resolver se divorciar amanhã? O que sobra para você? Nada. Só dívidas, se é que não foi tudo planejado desde o início. Mãe, do que você está falando? Nós nos amamos. Amor? Evelina Borisovna deu uma risada seca. Só os tolos acreditam nisso hoje em dia.
Pessoas inteligentes pensam em garantias, em contratos, em futuro. E você, meu filho, está sendo enrolado por esses espertalhões. Kiryu saiu de lá confuso, as palavras da mãe ecoando como marteladas em sua cabeça. Por que não me consultaram? Por que não pôs no meu nome? Será que eles realmente não confiam em mim? Dasha percebeu sua angústia, mas cada vez que perguntava, ele desviava o assunto com um não é nada. Enquanto isso, Evelina Borisovna passava a noite em claro, tramando. Se o filho não tinha coragem de agir, ela o faria por ele. Às 9 horas da manhã seguinte, ela estava diante da porta dos sogros de Dasha. Cabelos desalinhados, batom borrado, olhos ardendo com a fúria daqueles que se julgam no direito. Sergei Nikolaevich abriu a porta ainda de pijama, voltando da noite de trabalho. Evelina Borisovna surpreendeu-se. Entre. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela irrompeu como um furacão na sala. O que aconteceu é que vocês resolveram fazer do meu filho um idiota. Do que está falando? O rosto de Sergei Nikolaevich se fechou. Da sua hipocrisia. Berrou ela. Compraram um apartamento e pôs no nome de vocês. Acham que somos cegos? Isso se chama exploração. Tatiana Mikhailovna surgiu da cozinha, assustada. O que está acontecendo? Sua mãe está me dizendo que vocês estão roubando o futuro do meu filho. Evelina Borisovna não se continha. Deram uma casa para ele morar, mas ficaram com a escritura. Isso é armadilha. Exijo que passem a propriedade para o Kiryu agora mesmo. Calma. A voz de Sergei Nikolaevich era um gelo cortante. Vamos conversar como adultos. Calma. Ela riu, histérica. Quando o futuro do meu filho está em jogo? Passem essa escritura para ele, ou eu vou à justiça. A casa foi comprada com nosso dinheiro, respondeu Sergei Nikolaevich, imóvel como uma pedra. Temos todo o direito de colocá-la em nosso nome. Seu dinheiro. Evelina Borisovna solitou uma risada. Vocês sempre ganharam migalhas. De onde tiraram grana para um apartamento? Pegaram emprestado e agora querem que meu filho pague, não é? Tatiana Mikhailovna empalideceu. Vendemos nosso apartamento, balbuciou, a voz trêmula. Ah, claro. E juntaram as economias dos contos de fada. Interrompeu Evelina Borisovna, sarcástica. Inventaram um esquema para viver às custas do meu filho. Deixaram ele morar lá, mas se separarem, ele fica na rua. E por que eles se separariam? O rosto de Sergei Nikolaevich escureceu. Por que não? O que o Kiryu ganha se isso acontecer? Ela bateu o pé. Sua filha fica com a casa, e meu filho? Fica com o quê? Com as mãos abanando. Minha filha não é nenhuma aproveitadora. Tatiana Mikhailovna ergueu a voz, as mãos trêmulas. Não é? Evelina Borisovna zombou. Casou com ele só para sair da pobreza, e agora que tem uma casa, pode muito bem largá-lo. E aí? O que sobra pro meu filho? Sergei Nikolaevich se levantou devagar. Seu rosto, normalmente afável, estava esculpido em pedra. Os olhos, gelados, fizeram Evelina Borisovna recuar instintivamente. Então você acha, falou baixo, cada sílaba um golpe, que em caso de divórcio, meu filho merece algo? É claro. Ela gritou. Metade da casa, no mínimo. Ele é o marido. E o que o seu filho contribuiu para essa casa? Sergei Nikolaevich deu um passo à frente. Que centavo ele deu? Que suor ele gastou? Ele trabalha. Sustenta a esposa. Ah, sustenta? Uma risada amarga escapou dele. Minha filha paga suas próprias contas há anos. Incluindo o aluguel da kitnet onde vocês moravam. Seu filho maravilha só sabia gastar o salário e reclamar da vida. Como ousa? Evelina Borisovna arfava, as bochechas vermelhas. Eu ouso, rugiu Sergei Nikolaevich, fazendo-a estremecer. Ousa vir à minha casa exigir que eu entregue o que é meu pro seu filho, que não moveu uma palha para ajudar? Que tipo de mãe ensina o filho a ser um parasita? Ele não é parasita. Ele é programador.
Programador que em 3 anos de casamento não juntou um tostão para um teto. Sergei Nikolaevich avançou, a sombra dela tremendo contra a parede. Programador que ainda mama na teta da mamãe, que faz bor para ele toda semana como se fosse um. Continua. Resvalavam em sua mente como veneno lento, corrodendo qualquer vestígio de gratidão que ainda restasse. Pensem só, 3 anos vivendo aqui, 3 anos pagando contas, 3 anos sendo o marido dessa mulher, e o que eu tenho? Nada. Absolutamente nada. As palavras da mãe ecoavam com uma lógica perversa, transformando generosidade em armadilha, amor em transação. Ele olhava para as paredes recém-pintadas, para o sofá onde passara noites assistindo filmes com Daa, para a cozinha onde ela preparava seus pratos favoritos e, de repente, tudo lhe parecia emprestado. Como se fosse um inquilino tolerado, um hóspede que poderia ser expulso a qualquer momento. Você está estranho, Daa largou o prato na pia com o estalo seco. Os dedos dela tremiam levemente, mas a voz era firme, como se já pressentisse a tempestade. Desde quando você se importa com documentos e heranças? Antes, você nem sabia onde guardávamos a escritura. Kyo virou-se, encostando as costas na geladeira. O metal frio queimava através da camisa. Antes eu não precisava saber, respondeu, e a amargura em sua voz era nova, como um gosto ruim que não conseguia cuspir. Mas agora entendo que ignorância é conveniente só para quem já tem tudo garantido. Daa cruzou os braços. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos que o faziam rir quando se perdiam nos seus, agora brilhavam com algo perigoso, quase metálico. Garantido? Repetiu, como se a palavra fosse um insulto. Meus pais trabalharam 30 anos na fábrica, economizando cada rublos para isso. Você acha que eles devem algo a você? Que eu devo? Não é questão de dever, Kyo ergueu as mãos, como se pudesse conter o incêndio que ele mesmo acendera. É questão de justiça. Eu sou teu marido. Isso aqui é nosso lar. Nosso? A risada de Daa foi curta, sem humor. Você assinou algum papel? Pagar alguma prestação? Ou só existe aqui, como um parasita que minha mãe já chamou? A palavra o atingiu como um soco. Ele avançou, os punhos cerrados, mas parou a meio passo. Não por medo, mas porque, no fundo, sabia que ela tinha razão. E era isso que doía mais. Eu trabalho, cuspiu. Eu sustento essa casa. Você acha que é fácil ouvir todos os dias que sou um inútil porque não tenho um apartamento no meu nome? Então compre um, Daa não recuou. Em vez de cobiçar o que não é seu. Silêncio. Um daqueles silêncios que pesam como chumbo, que sufocam. Kyo virou-se para a janela. Lá fora, a neve caía em flocos grossos, cobrindo Moscou com um manto branco e indiferente. Justiça. A palavra girava em sua cabeça, distorcida, como um espelho quebrado. Ele se lembrava do dia em que Daa chorou ao receber as chaves, do abraço apertado do sogro, da voz rouca de Sergei Nikolaevich dizendo, cuide dela. E agora? Agora ele estava ali, envenenado pelas palavras da própria mãe, transformando gratidão em ressentimento. Você mudou, murmurou Daa, e havia uma tristeza tão profunda em sua voz que, por um segundo, ele quase se arrependeu. Quase. Ou talvez eu só abri os olhos, respondeu, sem olhá-la. Ela não disse mais nada. Não precisava. O estrago já estava feito. Naquela mesma noite, enquanto Daa fingia dormir do outro lado da cama, Kyo enviou uma mensagem. Mãe, acho que você tinha razão. Preciso falar com um advogado. A resposta veio instantaneamente, como se Evelina Borisovna estivesse esperando, agachada na sombra como um predador. Finalmente. Amanhã eu marco uma consulta. E não se preocupe, filho. Vamos recuperar o que é seu por direito. Ele fechou os olhos. Direito. Que palavra conveniente. Que desculpa perfeita para a ganância. Do outro lado da cidade, Sergei Nikolaevich acendeu um cigarro no escuro da varanda, observando a fumaça se dissipar no ar gelado. Ele sabia. Sempre soube que aquela mulher não desistiria. E agora, como um general que pressente a batalha, ele apertou o telefone nas mãos. Alô, advogado? Aqui é Sergei Nikolaevich. Preciso que você prepare os papéis, urgente.
Aquelas palavras caíram em solo fértil, alimentando o ressentimento que já brotava em Kirill há meses. Por que eu deveria viver aqui como um hóspede? A pergunta ecoava em sua mente como um mantra. Por que não posso decidir sobre o meu próprio lar, assim como minha esposa? E enquanto ele repetia esses argumentos para si mesmo, não percebia como a raiva distorcia cada palavra, transformando justiça em cobiça. Da outra ponta do apartamento, Dasha observava o marido se transformar. O homem que antes ria de suas piadas e beijava suas mãos agora franzia a testa ao entrar em casa, como se cada parede, cada móvel, cada quadro fosse uma afronta pessoal. Os vizinhos perguntam se a casa é minha, ele repetia, como se a dúvida alheia fosse uma faca cravada em seu orgulho. E eu não sei o que responder. A verdade, vivo na casa da minha esposa, soava como uma derrota. Mas a mentira que ele queria ouvir, é nossa, era uma ilusão que só alimentaria o fogo. Os jantares se tornaram campos minados. Kirill cortava a carne com gestos bruscos, enquanto a sogra, com um sorriso forçado, tentava preencher o silêncio com perguntas sobre o trabalho. Como foi o dia, querido? Ele respondia com monossílabos, os olhos fixos no prato, como se cada garfada fosse um ato de resistência. Até que, certa noite, a paciência de Dasha se esgotou. Você está insuportável, ela sussurrou, quando os pais se retiraram para a sala. Eu? Insuportável? Kirill riu, amargo. Eu só quero o que é justo. Ou você acha normal que eu não tenha nenhum direito sobre a casa onde durmo? Justo? Dasha repetiu, como se a palavra queimasse. Você quer justiça ou quer controle? Porque essa casa foi comprada pelos meus pais para mim. Para a nossa família. Não para ser dividida como um butim de guerra. Butim? Sua voz subiu. Eu sou seu marido, não um inimigo. Então pare de agir como um. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer grito. Kirill empurrou a cadeira para trás, fazendo-a rangendo contra o piso. Eles estão usando você, a voz da mãe ecoava em seus pensamentos. Um dia vão te jogar fora como um trapo. Ele olhou para Dasha, seus olhos brilhando com uma mistura de fúria e algo que se parecia perigosamente com ódio. Você escolheu o lado deles, disse, baixinho. Sempre. E foi embora, deixando para trás o cheiro de comida queimando e o peso de uma verdade que nenhum dos dois queria admitir, aquele não era mais um lar. Era um ringue. E a luta mal havia começado. Enquanto isso, nos bastidores, a verdadeira estrategista movia suas peças. Evelina Borisovna sorria ao telefone, a voz doce como mel envenenado. Cláudia Semyonovna, minha querida, você estava certa. Eles não vão ceder. Não sem pressão. Do outro lado da linha, a ex-oficial de justiça riu, baixa e rouca. Pressão é pouco, minha amiga. O que esse rapaz precisa é de um ultimato. E eu sei exatamente como consegui-lo. O hóspede temporário havia se instalado em um novo emprego, com um salário mais alto, mas nenhum copeque sequer era gasto nas necessidades da família. Todo o dinheiro era meticulosamente guardado para sua futura casa, um gesto calculado, uma declaração de guerra silenciosa: comprarei meu próprio apartamento. E então veremos quem humilha quem. Evelina Borisovna sorria, satisfeita. Sua estratégia de erosão lenta funcionava à perfeição. Aguenta por enquanto, filho, sussurrava ela, como uma serpente enroscada em seu ouvido. Junta dinheiro para o seu cantinho. Quando tiver, divórcio sem culpa. Pelo menos não ficará com as mãos vazias. Enquanto isso, Dasha construía sua própria trincheira. Carreira em ascensão, projetos cobiçados, um nome que começava a brilhar no mercado de design. O trabalho era seu refúgio, a única coisa que ainda lhe dava a ilusão de controle. No 5º ano de casamento, a verdade nua e crua se impôs: eles não eram mais um casal. Eram dois estranhos sob o mesmo teto, trocando cumplicidades por silêncios educados, sonhos compartilhados por contas bancárias separadas. Kirill contava cada rublos poupado. Dasha expandia seu negócio. E ambos, em segredo, já desenhavam suas vidas sem o outro. O divórcio veio como um suspiro de alívio, sem gritos, sem acusações, sem a dramaticidade barata que Evelina Borisovna tanto esperava. Vou me mudar para a casa da minha mãe, anunciou Kirill, a voz áspera de ressaca emocional.
Entrarei com os papéis na semana que vem. Tudo bem, respondeu Dasha, serena demais para o gosto dele. E não pense que vou querer um tostão dessa casa, cuspiu ele, como se as palavras queimassem. Não sou mendigo. Nem eu pensaria nisso, mentiu Dasha, repetindo as palavras do pai como um mantra. Por justiça, você só tem direito ao que investiu. 5 anos de vida conjunta, reduzidos a um cálculo frio de tijolos e argamassa. A porta bateu pela última vez. Evelina Borisovna recebeu o filho com um sorriso de vitória, afinal, ele havia escapado das garras daqueles aproveitadores. Finalmente abriu os olhos, exultou, acariciando-lhe o ombro como se ele fosse um troféu. Eu não avisei? Eles só queriam sugar você até secar. Mas a euforia durou pouco. Logo ficou claro que Kirill não voltará como um vencedor, mas como um náufrago, sem esposa, sem o apartamento que tanto cobiçara, sem sequer a dignidade de um homem independente. Por que não exigiu metade da casa na justiça? Rosnava a mãe, como um disco arranhado. Porque não tinha direito nenhum, rebatia ele, exausto. 5 anos de casamento, mãe. 5 anos. E daí? A casa era dos pais dela antes do divórcio. Você quem foi fraco, quem não exigiu a transferência do imóvel. Você mesma disse para não ter pressa. Disse para você não ser idiota. Os dias na casa materna se transformaram em um purgatório. Evelina Borisovna não lhe dava trégua, sua covardia nos deixou sem nada, berrava, enquanto Kirill se afundava cada vez mais no álcool, na amargura, na sensação de que sua vida havia sido um blefe mal jogado. Uma casa daquelas, e você deixou escapar. Eu teria arrancado com os dentes. Você queria que eu roubasse o que não era meu? Não roubar, reaver o que era seu por direito. Você era o marido. Era, repetiu ele, amargo. Era. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a casa que Kirill tanto odiara respirava alívio. Sem sua presença, os cômodos pareciam mais amplos, o ar menos denso. Dasha redescobriu o prazer de viver ali, não como uma prisioneira, mas como dona de seu próprio destino. 1 ano depois do divórcio, conheceu Mikhail. Arquitetos, como ela, mas com uma diferença crucial, ele nunca perguntou pelo valor do imóvel, nunca calculou metragens com olhares gananciosos. Que apartamento lindo, comentou na primeira visita, os olhos brilhando de admiração genuína. Presentearam-me os pais, respondeu ela, à espera do inevitável questionamento sobre heranças, divisões, cláusulas ocultas. Sortuda, limitou-se a dizer Mikhail. Por ter pais assim. E foi só. Quando decidiram se casar, foi ele quem sugeriu o acordo pré-nupcial. Você tem seus bens, eu tenho os meus. Vamos deixar claro o que é de quem, caso a vida nos surpreenda. Dasha o encarou, atônita. Nunca havia conhecido um homem tão transparente ou tão seguro de si para não precisar sugar o que não era seu. O casamento foi simples, entre risos e abraços, sem o peso das expectativas mesquinhas. Sergei Nikolaevich e Tatiana Mikhailovna abraçaram o novo genro com um carinho que beirava a gratidão. Esse sim é homem de verdade, murmurava o pai para a esposa, observando como Mikhail ajudava na cozinha, ouvia conselhos, tratava Dasha como uma igual. Não cobiça, não humilha, trabalha com as próprias mãos. Assim que se constrói uma família. 3 anos depois, veio o primeiro filho. 2 anos depois, a filha. As crianças preencheram a casa com um barulho doce, transformando-a no lar que Kirill nunca soube valorizar. Sergei Nikolaevich, já com a saúde frágil, construiu um playground no quintal da Dasha. Tatiana Mikhailovna tricotava cobertores e bichos de pelúcia, os dedos ágeis apesar dos anos. Por isso valeu a pena viver, dizia o velho, balançando o neto nos braços, enquanto a nora e o genro planejavam um futuro que, pela primeira vez, não era uma batalha, mas uma colaboração. Kirill, por sua vez, permaneceu preso ao passado como um fantasma. Tentou relacionamentos, mas Evelina Borisovna os sabotava com uma eficácia cirúrgica. Todas são interesseiras, filho. Vem atrás do que você não tem. Talvez porque eu moro com a minha mãe aos 40, retrucava ele, o amargor pingando de cada sílaba. E cuja culpa é essa? Sua, por me encher a cabeça com essa história de apartamento. Sua, por não ter lutado por ele.
A discussão era sempre a mesma, um loop infinito de culpa e ressentimento. Até que Kirill começou a beber para calar a voz dela e a própria. Sergei Nikolaevich viveu até os 78, lúcido até o fim. Antes de morrer, transferiu a casa para Dasha, cortando qualquer possibilidade de disputas futuras. Para quê, papai? A gente poderia. Não, filha, interrompeu ele, sorrindo. Essa casa é para sua família. Para os meus netos. Eu já cumpri meu papel. No funeral, velhos colegas de fábrica, vizinhos e amigos se aglomeraram para prestar suas últimas homenagens ao homem que nunca dobrou a espinha nem para os poderosos, nem para os ingratos. Evelina Borisovna apareceu, discreta, de preto rigoroso. Não chorou. Não falou com ninguém. Mas quando a multidão começou a se dispersar, aproximou-se de Dasha. Minhas condolências, disse, seca. Obrigada, respondeu Dasha, no mesmo tom. Era um homem de princípios, continuou a ex-sogra, os olhos fixos em algum ponto além do horizonte. Duro, mas justo. Pelo menos ele. Não terminou a frase. Não precisava. Dasha entendeu. Uma pena que as coisas tenham terminado assim, acrescentou Evelina Borisovna, antes de se virar e desaparecer na névoa fria do cemitério. Foi a última vez que se falaram. Os anos passaram. Tatiana Mikhailovna mudou-se para perto da filha, ajudando a criar os netos, celebrando cada conquista deles como se fosse sua. Kirill permaneceu na casa da mãe, envelhecendo prematuramente, ouvindo até o último suspiro os mesmos lamentos. Poderia ter netos. Poderia ter outra casa. E agora? Sozinho como um cão, e nenhum teto decentes para chamar de seu. Mãe, pelo amor de Deus. Não me venha com isso. Por sua fraqueza, vivemos na miséria. Que miséria! Moramos em um apartamento de 4 quartos no centro. Poderia ser 2 apartamentos. Um deles novo, com reformação europeia. Até o último dia, Evelina Borisovna não perdoou o filho por ter perdido uma batalha que, na verdade, nunca foi dele para começar. Enquanto isso, na casa que Kirill tanto desprezara, as crianças cresciam inteligentes, felizes, cercadas por um amor que ele nunca soube reconhecer. Sergei Nikolaevich não viveu para vê-las adultas, mas seus valores ecoavam em cada risada, em cada decisão tomada com integridade. O legado dele não eram paredes ou documentos, mas algo muito mais raro, uma família que escolheu ser livre do ódio, da ganância, das correntes que outros chamavam de amor asterisco. E esse legado, como uma semente resistente, floresceu na próxima geração. O avô era um herói, repetia Dasha aos filhos, os olhos brilhando com a mesma teimosia justa que herdara. Ele trabalhou a vida inteira não para encher cofres, mas para que seus netos respirassem ar mais leve e me ensinou uma lição que nenhum tribunal poderia pagar: nunca curvar a cabeça diante da arrogância, nunca negociar com a injustiça. Era uma herança que não cabia em testamentos, mas sim nas escolhas diárias de quem se recusava a ser vítima. Às vezes, enquanto passeava com os netos pelo parque, aquele mesmo onde outrora as palavras de Kirill haviam tentado envenenar o chão, Tatiana Mikhailovna sorria ao repetir em voz baixa as frases do marido, colocou aquela velha insolente no seu lugar. E naquele sorriso, quietamente triunfante, estava a prova de que Sergei Nikolaevich havia vencido a guerra que realmente importava. Não a dos papéis ou das propriedades, mas a batalha pelo que nenhuma lei poderia roubar, a dignidade de uma família que escolheu, todos os dias, ser mais forte que o rancor. A justiça, afinal, não se mede em metros quadrados, mas na altura com que se carrega a própria história.